Estamos começando mais uma aula de Física 1, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios aí de física relacionado à parte de dinâmica. Espero que vocês aproveitem. Você já sabe, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com algum dos nossos meios de comunicação e vamos embora começar essa aula então. Primeira questão, temos uma força horizontal F de 53 N empurra um bloco que pesa 22 N contra uma parede vertical, figura abaixo. O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é 0,60 e o coeficiente de atrito cinético é 0,40. Considere o bloco inicialmente em repouso. Letra A, o bloco começará a se mover. Letra B, qual é a força exercida no bloco pela parede? Então nós temos aqui a configuração desse sistema. Temos aqui a parede representada aqui em amarelo, o nosso bloquinho em verde, e a força então é aplicada aqui nesse bloco, fazendo com que ele mantenha contato ali com a parede. Na letra A, então, ele quer saber justamente que se esse bloco vai se movimentar, se essa força aqui é suficiente para manter ele em contato aí com essa parede sem que ele escorregue. Bem, primeiramente a gente vai então desenhar todas as forças que estão atuando nesse sistema, fazendo um diagrama de corpo livre para o bloco. Nesse caso, vamos utilizar aqui um sistema de referência cartesiano XY. Vamos colocar todas as forças que estão atuando aí em cima desse bloco. Em vermelho aqui, nós temos a força que é aplicada no bloco contra a parede. Em azul, temos a força normal, que é a força de reação ali da parede sobre o bloco. Em amarelo, temos a força peso, dirigida aqui para baixo. E em verde, nós temos a nossa força de atrito, tá? Que é oposição ao movimento ali, caso tenha um movimento, né? Essa força de atrito, então, ela pode ser uma força de atrito cinética, se houver um movimento, ou então uma força de atrito estática, se não houver movimento. A condição que a gente vai adotar aqui é justamente a condição estática, ou seja, que não há movimento, o bloco não escorregue. Então, de acordo com a letra A, para que o bloco não escorregue, a gente vai ter então que essa força peso aqui, nesse caso, ela vai ter que ser, para que o bloco escorregue, né, nesse caso, melhor dizendo, a força peso ela vai ter que ser maior que a força de atrito. Ou seja, se ele não for escorregar, essa força de atrito aqui ela vai ter que ser maior do que a peso, ou no máximo ali igual a peso. Para isso, então, a gente vai escrever todas as forças, né, tirando ali daquele diagrama do corpo livre, que estão atuando no nosso sistema e igualar a segunda lei de Newton. Nesse caso, então, a gente vai ter que a força que a gente está aplicando menos a normal é igual à segunda lei de Newton, ou seja, a massa vezes a aceleração do sistema. Como a condição que a gente quer é que o corpo fique parado, ou seja, em equilíbrio, portanto a aceleração tem que ser nula. Nesse caso, então, sobra para a gente que a força aplicada é igual a normal. Vamos chamar então essa daqui de equação número 1. Partimos então agora para analisar o que acontece ali com a força de atrito estática. Nesse caso, força de atrito estático, então, ela vai ser definida então, como sendo menor ou igual à condição da coeficiente de atrito estático vezes a normal. Essa é a condição para que o bloco ali não escorregue. Tá? Bem, como a gente tem a normal aqui, a gente vai utilizar então a equação número 1, onde a gente sabe ali que a normal é igual à força aplicada, vamos substituir no nosso sistema. Temos então que a força de atrito estático aqui ela tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força aplicada. Nesse caso, então, o coeficiente de atrito estático vale 0,60 vezes 53 newtons, o que vai dar para a gente, então, que a força de atrito estático ali ela tem que ser menor ou igual a 31,8 newtons. Então, a gente tem aí como conclusão que a força de atrito estática ela pode suportar um peso de até 31,8 newtons. Como o nosso bloquinho aqui ele não tem um peso superior
a isso, ou seja, eles têm somente 22 newtons, implica então para a gente que nesse sistema ali, né, o bloquinho não vai escorregar, de acordo com essa força de atrito que nós temos. Bem, a letra B, então, ela pede então, para a gente calcular então, a força de contato que eu tenho ali entre a parede e o nosso bloco. Essa força, então, a gente pode chamar ela de a força exercida pela parede, vamos chamar ela aqui de FP, e ela é originada, obviamente, ali de acordo com a terceira lei de Newton. Tá? Então, ela pode ser dada da seguinte maneira: a força que a parede exerce, tá? Ela vai ser a força normal na direção I, mais a força de atrito na direção J. A normal, a gente já calculou ali que ela vai ser igual à força aplicada no nosso sistema, mas como a normal ela está no sentido contrário à força que a gente está aplicando, então ela vai ser menos 53 newtons na direção I. E a força de atrito, nesse caso aqui, ela vai ser, como a gente tem ali, ela tem que ser igual à força-peso, nesse caso, então, ela vai ser 22 newtons na direção J. E com isso, então, a gente calcula ali, de acordo com o solicitado ali para o problema, né, a força exercida pela parede em função das suas coordenadas. Na questão 2, temos: se o coeficiente de atrito estático dos pneus numa rodovia é 0,25, com que velocidade máxima um carro pode fazer uma curva plana de 47,5 metros de raio sem derrapar? Bem, nesse caso aqui a gente tem a seguinte situação: a gente tem uma estrada aqui que forma uma curva, essa curva com um raio R aqui, e esse carro então ele percorre ali realizando essa curva. E vai manter esse carro aqui sempre fazendo essa trajetória curva aqui, vai ser justamente ali a força de atrito. Embora as rodas estão se movimentando ali, a gente iria considerar ali o atrito estático. Nesse caso aqui a gente vai considerar o atrito cinético, porque justamente a direção do movimento aqui estaria então fazendo com que essa roda estaria se arrastando nessa direção. Por essa razão, então, a gente adota ali o coeficiente de atrito cinético ali para calcular essa situação. Bem, a velocidade do automóvel aqui ela vai ser sempre tangente à rodovia, tá? Portanto, então, a gente tem ali que, por ser uma trajetória curva aqui, a aceleração que vai atuar nesse sistema aqui é uma aceleração centrípeta, tá? Ou seja, a gente vai ter que calcular então que essa aceleração centrípeta aqui, que ela vale para a gente a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio dessa trajetória, ou seja, o raio dessa curva aqui. Bem, vamos descrever então todas as forças que estão atuando aqui no veículo. Nesse caso, então, a gente vai ter que utilizar um sistema de referencial, um sistema cartesiano XY, e aí temos então a seguinte situação aqui. No eixo X, a gente tem a nossa força de atrito, dirigida aqui para a direita, tá? Ou seja, para fora da nossa curva, e para o centro da nossa curva aqui a gente vai estar atuando, já que a gente tem uma aceleração centrípeta, vamos ter então uma força centrípeta atuando ali para o centro dessa curvatura. Tá? As demais forças ao longo do eixo Y, nós temos a força peso, dirigida para baixo, e a força normal, então, perpendicular à rodovia. Tá? A gente já tem logo de cara aqui que é ao longo do eixo Y que a gente não tem movimento, tá? Já que o carro vai estar sempre em contato com a rodovia, portanto, essas duas forças aqui vão estar em equilíbrio. Bem, primeiramente, então, vamos escrever as forças que estão atuando ali ao longo de X. A gente vai ter, então, de acordo com o nosso diagrama, a força de atrito menos a força centrípeta, que é igual, nesse caso aqui, a massa vezes a aceleração. A gente não quer nenhum movimento ali ao longo do eixo X, portanto essa aceleração aqui ela tem que ser nula, o que dá, então, nesse caso aqui para a gente, substituindo aqui as relações, a força de atrito ME
vezes a normal, que é igual à força centrípeta nesse caso aqui. Tá? Vou passar a força centrípeta para o lado de lá. Então vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, nesse caso aqui, ela vai ser a massa que multiplica a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Então essa daqui então é a nossa relação 1. Ao longo do eixo y, como a gente já falou, a gente vai ter a força normal positiva menos a força peso, que é negativa, que é igual a massa vezes a aceleração ao longo daquele eixo. Novamente, a gente não tem movimento naquele eixo, significa então que a aceleração aqui é nula. Aceleração sendo nula, a gente chega à conclusão então que a força normal é igual a peso, ou seja, igual a mg. Essa então é a nossa equação número 2. O que a gente vai fazer então? Vamos aplicar a equação número 2 na equação número 1. Temos então que o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade é igual a massa vezes a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Como a gente tem uma massa em ambos os lados ali da equação, a gente pode então simplificar. Isolando então a velocidade, que é o que foi solicitado no problema, temos que a velocidade então vai ser raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes o raio vezes a aceleração da gravidade. Portanto, a velocidade máxima tangencial que o veículo pode fazer ali sem ele sair da rodovia, tá? Ele vai ser então a raiz quadrada de 0,25 vezes 47,5, que é o raio da trajetória, vezes a aceleração da gravidade. Isso vai dar então, fazendo todas essas contas, uma velocidade máxima de 11 metros por segundo. Na questão 3, temos um bloco B da figura abaixo, pesa 712 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o bloco B e a mesa é 0,25. Encontre o peso máximo no bloco A para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então, nós temos aqui nesse sistema um bloco B sobre uma mesa. Como foi dito ali, esse bloco B aqui ele está sob a ação de um atrito. Aqui nós temos um bloco A, esse bloco A é preso por uma outra corda aqui em uma parede, formando um ângulo de 41 graus. A gente quer então justamente a condição de equilíbrio aqui desse sistema. Então temos que encontrar aqui qual que é o peso máximo que esse bloco A aqui pode ter sem deslocar esse bloco B. Para essa condição, então, primeiramente a gente vai desenhar ali o diagrama de forças que está atuando ali justamente aonde as três cordas ali, os três cabos, né, se encontram. Nesse caso, então, nosso sistema de referência tradicional é o sistema de coordenadas cartesiano. Temos, então, que no centro ali, onde os cabos se encontram, temos a força de tração exercida ali pelo cabo A, tá? Vamos chamar aqui de TA. Vamos ter então também uma força de tração TB, exercida ali pelo bloco B, nesse sentido. Temos a força peso atuando no bloco A. E como essa tração aqui do bloco A aqui em relação à parede, ele está formando um ângulo θ, a gente pode decompor então essa força em duas componentes. Vamos ter então uma componente TA ao longo de x e uma componente TA ao longo de y. Equacionamos então agora todas as forças que estão atuando em cada um dos eixos. Começando então com as forças que estão atuando ao longo do eixo x. Nós temos então TA cosseno θ menos TB, que é igual a massa vezes a aceleração desse sistema. Como a condição que a gente quer que o sistema esteja em equilíbrio, ou seja, ele não vai ter aceleração. A aceleração então é igual a zero. Daí então podemos encontrar que a tração em B é igual a tração em A vezes cosseno θ. Essa então é a nossa equação número 1. As forças em Y então são as seguintes agora. A tração vezes seno de θ, ou seja, a componente em Y ali da tração A, menos o peso do corpo A.
Tudo isso então vai ter que ser igual à segunda lei de Newton, nesse caso a massa de A vezes a aceleração. Como a gente já adotou anteriormente, não temos aceleração nesse sistema porque ele está em equilíbrio, portanto, o que implica que a aceleração é nula. Isolando então a tração em A aqui, temos que a tração em A é igual ao peso do bloco A dividido por seno de θ. Essa então é a nossa equação número 2. A gente vai aplicar então a equação número 2 na equação número 1. Temos então que a tração de B é igual a WA cosseno θ dividido por seno θ. Isso dá para a gente então que WA dividido por tangente de θ. Essa então vamos chamar de equação número 3. Agora a gente vai fazer o diagrama de corpo livre para o bloco B. Encontrar então as relações matemáticas ali para esse bloco. Novamente, no nosso sistema de coordenadas aqui, nós temos que a tração de B aqui é para a direita. Como tem um atrito ali entre o bloco e a superfície, vamos considerar então o coeficiente de atrito estático, porque o bloco está parado. O atrito é sempre contrário ao possível movimento. Então, nesse caso aqui, ele vai ser dirigido para a esquerda. Temos também a força normal do bloco B e a força peso do bloco B. Primeiro, então, vamos descrever todas as relações matemáticas ao longo do eixo X. Temos, então, a tração de B, que é positiva, menos a força de atrito, que é negativa, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Novamente, a gente está assumindo ali que o bloco B vai estar parado. Nesse caso, então, a aceleração dele é nula. Portanto, TB é igual à força de atrito, nesse caso. E a força de atrito, como a gente sabe, ela pode ser escrita em função do coeficiente de atrito vezes a força normal B. Vamos chamar então dessa equação número 4. No eixo Y, então, as forças que vão atuar nesse sistema vão ser a força normal, dirigida para cima, menos a força peso, que é para baixo, que é igual a massa vezes a aceleração. Novamente, temos que não temos movimento ao longo do eixo Y, portanto, o que sobra para a gente é que a força normal é igual à força peso. Essa, então, é a nossa relação número 5. E a gente vai, então, aplicar a equação número 5 na equação número 4. E aí chegamos na relação que a tração de B é igual a μe vezes o peso de B. Finalmente, então, a gente vai substituir a equação número 6 na equação número 3. E aí temos, então, que peso de A dividido pela tangente de B é igual ao coeficiente de atrito vezes a força peso em B. Isolando, então, o que o problema pede para a gente, que é para a condição de equilíbrio, qual seria o peso máximo ali que ele é suportado, vamos isolar, então, o peso de A. Nesse caso, então, sobra para a gente o coeficiente de atrito vezes o peso de B vezes tangente de θ. São todas as variáveis, então, conhecidas no problema. 0,25, que é o coeficiente de atrito, vezes 712 newtons, que é o peso, vezes tangente de 41 graus, que é o ângulo que a tração A faz com a parede. Nesse caso, então, a gente chega no valor para o peso de A, que é de 154,73 newtons. Então, esse daí é o peso máximo que eu posso colocar ali em A sem que o sistema saia do equilíbrio. A questão 4. Uma barcaça de canal de massa M está viajando com velocidade VI, quando seu motor para. A força de arrasto D com a água é dada por D igual a B vezes V. Letra A. Encontre uma expressão para o tempo necessário para que a barcaça reduza a sua velocidade em até df. Letra B. Calcule numericamente o tempo para que a barcaça de 970 kg, navegando a 32 km por hora, reduza sua velocidade para 8,3 km por hora. O valor de B
é 68 newtons vezes segundos dividido por metro. Bem, nesse problema aqui a gente já pode fazer a seguinte análise, que essa força de arrasto aqui ela vai estar atuando ali similarmente a uma força de atrito. Tá? Desta forma, então, a gente vai assumir que o movimento que está atuando nesse sistema ali é um movimento retardado, que quer dizer que ele está desacelerando, ou seja, a partir que o motor para de se movimentar, eu não tenho nenhuma outra força atuando nesse sistema, a não ser essa força que está, então, fazendo com que a nossa barcaça ali ela pare. Dessa forma, as forças que eu tenho atuando vai ser a força D, que ela vai ser negativa, porque ela está desacelerando, como a gente já observou, que é igual, segundo a lei de Newton, seja a massa vezes a aceleração que nós temos aqui no eixo X para essa barcaça. A gente viu então que essa força D é dada por menos BV, onde B é uma constante ali, e V é a velocidade com que ela está trafegando. Podemos escrever aqui a segunda lei de Newton, aqui, substituindo a aceleração pela derivada da velocidade em função do tempo. Fica então mdv dt. A gente tem então aqui uma solução de uma equação diferencial. Eu vou passar tudo que depende da velocidade para um lado e tudo que depende do tempo, ou que não tenha dependência do tempo, para o outro. Então a gente fica aqui dv sobre v, que é igual a menos b sobre m dt. Para resolver então essa equação diferencial aqui, a gente vai integrar ambos os lados da equação. Dessa forma, então, a gente vai ter a integral de dv sobre v, de uma velocidade inicial até uma velocidade final, que é igual a menos b sobre m, que eu posso tirar ele fora da integral, já que isso daqui é tudo uma constante, a integral de dt, de um tempo inicial 0 até um tempo qualquer t. Nesse caso, então, fazendo essas integrais e substituindo os limites, temos que ln de v final sobre v inicial é igual a menos b de t sobre m. Obviamente, para um tempo igual a zero, isso daqui daria nulo, por isso que a gente não precisa escrever aqui na nossa relação. Como foi solicitado no problema um tempo t, a gente vai isolar então esse tempo. Temos então que o tempo é igual a menos m sobre b, ln de vf sobre vi. Portanto, a gente tem a relação solicitada ali na questão número A. Na questão número B, ele pede então justamente para calcular o tempo, tá, que ele leva para sofrer uma desaceleração ali de 32 km por hora para 8,3 km por hora. Nesse caso, então, a gente vai substituir aqui os nossos valores. A massa 970 kg, dividido por B, que é 68, ln da velocidade final, que é 8,3, dividido pela velocidade inicial, que é 32. Vocês devem estar imaginando ali, mas você está trabalhando ali com quilômetros por hora, por que você não converteu para metros por segundo? Simplesmente porque as duas velocidades já estão em quilômetros por hora, a conversão só ia ser em razão de uma constante, ou seja, o valor ia dar no final a mesma coisa quando fizesse a razão dessas duas grandezas aqui. Portanto, então a gente vai chegar aqui que o tempo final, tá, nessa velocidade solicitada vai ser de 19,25 segundos. Questão 5. Um avião está voando em uma trajetória circular horizontal, a uma velocidade de 482 km por hora. As asas do avião estão inclinadas de 38,2 graus com a horizontal. Encontre o raio do círculo no qual o avião está voando. Suponha que a força centrípeta seja totalmente fornecida pela força de sustentação perpendicular à superfície da asa. Bem, vamos fazer então um pequeno diagrama aqui para a gente entender o que está acontecendo. Tá?
Dentro então do nosso sistema de referência aqui, teríamos o nosso avião aqui, ou pelo menos um tentativa de esboço do nosso avião. O problema diz então que ele faz um ângulo θ em relação então à asa e ao horizontal ali de voo desse avião, tá? E que mantém esse avião aqui no ar é uma força de sustentação, então, que é dirigida aqui, então, segundo esse ângulo θ ali, tá? Então essa daqui em vermelho é a nossa força de sustentação. Por semelhança aqui de triângulo, esse ângulo θ, então, é em relação aqui ao eixo Y. Bem, a gente pode, então, descrever, então, agora todas as forças e decompor essa força de sustentação. Eu vou ter, então, aqui no nosso diagrama aqui, do ladinho aqui, para ficar mais fácil, a nossa força de sustentação e a força peso atuando ali, que é a força peso do avião. Essa força de sustentação a gente pode decompor ela em duas componentes, a componente dela no eixo X e a componente dela ao longo do eixo Y. Bem, a gente tem também que a trajetória que o avião vai fazer é uma trajetória circular. Então, se a gente estivesse observando ele de cima, ele estaria então fazendo uma trajetória circular, cuja velocidade dada pelo problema ali seria uma velocidade então tangencial. Tá? Essa trajetória circular aqui ela tem um raio R, que implica também que eu tenho atuando aqui nesse sistema aqui tanto uma força centrípeta quanto uma aceleração centrípeta. Então a gente precisa levar isso daqui em consideração na hora de descrever as equações do problema. Então, escrevendo as forças que estão atuando ao longo do eixo X, nesse caso, então, eu vou ter a componente da força de sustentação em X, que vai ser F seno de θ. Eu não tenho mais nenhuma outra força lá. Isso daí vai ter que ser igual, então, à segunda lei de Newton. Nesse caso, então, a massa vezes a aceleração em X. E como a gente descreveu, vai ser dada, então, pela força centrípeta atuando ali nesse sistema. Logo, então, eu posso escrever essa relação como sendo Fs seno de θ é igual a massa, e vamos substituir a aceleração pela aceleração centrípeta, que vai ser então a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Como a gente precisa do raio dessa trajetória, vamos isolar esse raio da trajetória aqui nesse sistema, que ele vai ser então a massa vezes a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pela força de sustentação vezes seno de θ. Essa então é a nossa equação número 1. Agora então a gente descreve as forças que vão estar atuando ao longo do eixo Y. Portanto, temos ali a componente Fs em Y, que vai ser Fs cosseno de θ. Ao longo do eixo Y a gente também tem atuando a força peso, que ela vai ser dirigida para baixo, portanto então menos a força peso ali do avião. Tudo isso então vai ser igual a massa vezes a aceleração em y. Como o avião eles têm uma altura estável, tá? Implica então que ele não tem uma aceleração ao longo do eixo y, portanto a y é igual a zero, o que sobra para a gente então que a força de sustentação atuando ali no avião vai ser o peso dividido por cosseno de θ, e o peso ali então vai ser mg, a massa do avião, vezes a aceleração da gravidade, multiplicado por cosseno de θ. Vamos então agora aplicar a equação número 1, a equação número 2 na equação número 1, e a gente vai encontrar então um raio dessa trajetória. Então o raio vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pela massa vezes a aceleração da gravidade, vezes seno de θ, dividido por cosseno de θ. Eu tenho massa aqui, os dois na parte de cima e na parte de baixo, eu posso simplificar. Sobra então, eu posso também condensar essa notação seno de θ, cosseno de θ aqui como tangente de θ. Portanto, eu posso escrever aqui o raio como a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pela aceleração da gravidade vezes a tangente de θ. Todos esses parâmetros então são parâmetros conhecidos aí no problema. Então vamos substituir aqui a velocidade tangencial, que foi dada para a gente em km por hora,
Portanto, eu vou converter ela já aqui para metros por segundo. Por isso, eu vou dividir por 3,6. Tudo isso, então, ao quadrado, dividido pela aceleração da gravidade, tangente de 38,2 graus. Fazendo essas contas, então, a gente chega que o raio dessa trajetória ali vai ser de 2.324,51 metros. Ou, se quiser escrever em quilômetros, 2,3 quilômetros aí. Ou, mais precisamente, 2,32 quilômetros. Bem, pessoal, então essas daí são a série de exercícios que a gente teria aí para hoje. Eu espero, então, que vocês tenham compreendido. A gente se vê, então, numa próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.